Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, satisfação aqui estar falando a todos aí a respeito do fechamento do mês de outubro e, queira ou não, essa semana aí que pegou todos os investidores, de certa forma, um pouco surpresos com a atitude do mercado financeiro nessa última semana ali na quarta-feira, né? Fizemos a nossa reunião de comitê de investimento aqui das carteiras, né? Finalizamos com uma certa posição, uma posição de curto prazo, até para esperar alguns nuances aí do que está por vir, principalmente envolvendo o que tange a respeito das eleições nos Estados Unidos. Bom, antes de começar a falar sobre, de fato, o comitê de investimento, eu só explicar a situação que ocorreu essa semana, né? Na quarta-feira, quando a Alemanha e França anunciaram lockdowns, de certa forma, esses lockdowns já era esperado pelo mercado financeiro, né? E esses líderes mundiais, de certa forma, se manifestaram a respeito aí de fazer um lockdown um pouco diferente do que aconteceu no início do ano, né? Travando toda a economia, né? Fechando tudo para se conter aí a uma crise política ainda mais. Então, quando esses países anunciaram o seu lockdown, né, de certa forma vieram alguns fatores que foram um pouco contra o esperado do mercado financeiro, que é, por exemplo, um prazo aí, como foi determinado, de ficar um mês no regime de lockdown, com toque de recolher, com alguns tipos de comércios plenamente fechados, né, bares, restaurantes e até mesmo alguns tipos de comércio, né, e isso de certa forma foi na contramão aquilo que o mercado esperava. E aí, obviamente, né, como o mês de outubro não só na bolsa aqui no Brasil, mas como também do mundo afora, né, de certa forma tinha um ganho, e aí o mercado aproveita também as brechas, vamos dizer, né, essa questão aí de valuation da economia e começa a fazer os sellouts, né, então começa a fazer essas vendas maciçamente dos seus ativos, fazendo com que os preços dos ativos se deterioram assim de uma forma muito rápida em pouco tempo, né, fazendo com que muitas das vezes, igual os RPPs que têm certa morosidade nessa movimentação financeira, acaba que tem que assistir, porque não dá tempo de fazer nenhum tipo de estratégia de retaguarda. Logo na quinta-feira, né, as bolsas, de certa forma, fecharam até no azul, né? A bolsa brasileira aí próximo aí o 1% de ganho no dia seguinte, né, de recuperação. E aí, na sexta-feira, né, como é fechamento de mês, véspera de eleições nos Estados Unidos, era normal que se caía. E aí, o que a gente andou apurando sobre a questão do Covid é que está certo que essa segunda onda ela está vindo aí um pouco mais forte do que a primeira, né, que conhecemos lá no início do ano, mas que, de certa forma, o número de mortes está vindo também muito menor, seja por uma questão da mutação do vírus, né, ou seja também porque já tem todos os protocolos medicinais para qual tipo de tratamento a ser conduzido com o paciente, e aí com isso, obviamente, se evita mortes, né? E aí, nesse final, né, ontem, né, segunda-feira, que aqui no Brasil o feriado, o mercado de capitais não funciona, né, no mundo afora funcionou e, de certa forma, com muito otimismo, assim como nessa terça-feira, né? Isso por causa da questão das eleições, que até a princípio, para o mercado de capitais, Donald Trump era o favorito, menos o Biden, né, que vem com uma certa política de um pouco de elevação na taxa de juros e tudo mais. E aí, de certos tempos para cá, essas questões de estratégia política entre ambos os candidatos, o mercado, de certa forma, não estava se comportando se iria à frente ou recuasse de acordo com um ou outro candidato. E, de certa forma, ultimamente, o mercado está vindo de uma forma mais positiva para a Bolsa, né, com a vitória do Biden, até mesmo favorecendo os países emergentes e não diferente do Brasil. Então, por isso que nós estamos tendo essa certa euforia com relação às eleições dos Estados Unidos, mas que fica um ponto de atenção, porque o Donald Trump, de certa forma, avisou, né, isso em campanha, que
se de repente essa diferença de votos for muito pequena, que ele vai recorrer isso na justiça, e isso, de certa forma, vai trazer um pouco mais de tensões ao mercado de capitais. Mas, de certa forma, esse movimento, né, por causa do Covid, a princípio, né, ela foi mais ali uma questão momentânea ali na quarta-feira, e que diante para cá foi mais por uma questão das eleições. E aí, já adiantando, né, no nosso comitê de investimento, se a gente mantém a carteira ou se recua, a gente só achou mais prudente, então, esperar aí o término dessas eleições até para sentir o que o mercado tem um sentimento com relação ao próximo vitorioso aí à presidência dos Estados Unidos e suas atitudes. Porque o que pode ocorrer? A gente, de certa forma, recuar com a carteira, e aí, de repente, as coisas ficam favoráveis, e aí você começa a ver os ativos decolando aí, né, na sua rentabilidade, e aí até a gente voltar àquela posição, já se perdeu o time aí desse alavanco aí da rentabilidade. Como também pode ser que fique dentro dessa normalidade, e aí, então, por isso que a gente optou em esperar até num curto prazo essa decisão aí para realmente fazer uma outra reunião para convocar aí a possibilidade aí de fazer ou não o recuo da carteira. Bom, e aí, falando de uma forma que dessa justificativa toda, né? Beleza, aqui a Europa já passa os 10 milhões de casos de Covid, né? E que vai endurecer essas restrições, que eu já falei um pouco. A França que anunciou esse lockdown, né? Que começou na sexta-feira, né? Mas um dos pontos positivos é a manutenção de taxas de juros extremamente baixos, não só lá, mas como aqui também no Brasil, né? Uma das coisas também que eu esqueci de mencionar é a questão do auxílio fiscal, né? Os pacotes de estímulos, né? Que de certa forma o mercado estava aí um pouco ansioso, né? Então essas movimentações também, quando o Trump falou que ele só vai falar sobre essa questão de auxílios emergenciais após as eleições, meio que estressou o mercado, então o mercado já de certa forma fez a sua precificação, que se vier ou não, já está precificado. No Brasil aí se manteve o Copom, no Copom se manteve a taxa de juros, perdão, né? E o desemprego aí cresceu 14%, né? Não é que ou por causa do Covid foi para 14%, né? Aumentou 14%. Esses 14% aí vem boa parte desde ainda lá de 2015, né? Onde chegou o ápice de 13 milhões, depois houve uma redução ali após o impeachment, até agora havia se tendo mais contratações do que demissões, mas de uma forma tímida, e agora por causa do Covid se ampliou ainda mais. O VIX, que mede volatilidade, né? Obviamente na quarta-feira deu o salto aqui novamente, mas já recuou também, né? No Boletim Focus, né, a inflação veio aí com um certo reajuste, pouco tímido da semana passada para essa semana, né, de 2,99 para 3,02, né? As últimas semanas essa evolução, essa nova projeção aí, ela vinha a cada semana vinha com projeções um tanto mais significativas de aumento, né? E dessa vez foi uma forma mais tímida, né? Assim como o IGPM já veio de uma forma mais forte que ela, que aponta que está sofrendo mais pressão inflacionária, né? Principalmente ainda por causa da desvalorização do real. O PIB, de certa forma, se manteve nos 4,81 negativo, né? E a taxa de câmbio houve aí um pequeno reajuste aí no patamar que as instituições financeiras consideram como um preço justo de 5,45, contra na semana passada era de 5,40. E aí, quando a gente enxerga esses indicadores para os próximos anos, de certa forma, há uma manutenção. Então, esses são pontos dentro dos fundamentos econômicos, né, para uma análise de carteira de investimento, é que, de certa forma, nesse momentâneo aí, vale a pena esperar um pouco mais essas eleições aí para tomar uma decisão mais assertiva, né? Com relação à curva de juros, houve aí uma pressões, né? Então houve uma elevação, por isso que IMAB e até mesmo IDK, essa parte aqui, houve aí um descolamento, né? Há um mês atrás com o presente momento.
O CDS, de certa forma, com uma tendência de queda, né, mas esses dias aí ele teve uma pequena decolada, né, na sua elevação. Decolada não, né, teve um aumento aí nos pontos, né, não muito significativos como ali anteriormente, ali, quando começou a fazer os lockdowns. E uma porque também os lockdowns, por enquanto, estão sendo momentâneos, né. França e Alemanha que anunciaram. Também tem que ver também como que os outros países vão se comportar com essa segunda onda. Nos Estados Unidos, né, praticamente a mesma situação, né? Houve aí uma pressão nos juros de longo prazo também nos títulos norte-americanos. E aí, quando a gente olha os índices de rentabilidade dessa semana fechando o mês, né, aos pré-fixados aí é que sofreram então uma desvalorização aí, o IRFM com 0,33 e o IRFM mais com menos 0,61. E aí também o Ibovespa fechou com uma leve queda de 0,69% e a bolsa norte-americana com 2,77 cotado em dólar, né? E aí em reais, quando você leva, como o real sofreu uma desvalorização, acaba que favorece, né? Ele fechou com menos 0,51, porque a valorização do dólar ajudou aí a tampar um pouco o buraco aí do S&P 500. Bom, então com isso, né, diante dessa situação momentânea, a gente ainda por enquanto mantém a carteira. E aí, como eu falei, que a gente vai esperar essa questão das eleições dos Estados Unidos até para ver o comportamento e as projeções macroeconômicas aí para ver o que afeta de forma positiva e negativa, né, para os demais assim, países do mundo, né, principalmente os emergentes. E aí, então, essa semana, o que a gente vai ter aí? A eleição presidencial, né, hoje, nessa terça-feira. Essa semana nós temos aí a balança comercial no Brasil, os PMI, que de certa forma fecharam no azul em alguns países que tiveram essa divulgação essa semana passada, né? Então nós temos aí PMI essa semana da zona do euro, Brasil e China, inflação da Europa, reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, a venda do varejo na Europa, IPCA e o payroll dos Estados Unidos. Então uma semana aí com anúncios aí um tanto importantes aí que consequentemente pode trazer uma certa volatilidade a mais aí no mercado de capitais. Bom, então nesse momento, temporariamente a gente vai estar fazendo a manutenção das carteiras recomendadas. A gente está começando a acompanhar essa questão do final aí da apuração dos votos dos Estados Unidos e ver como que vai ser o comportamento e sua precificação do mercado financeiro com o futuro vitorioso do presidente dos Estados Unidos. E se a gente acharmos que há necessário fazer algum recuo, ou conforme for também, até um certo avanço na carteira para pegar as oportunidades, nós vamos estar aí comunicando a todos vocês dessas oportunidades, então, para que se faça uma reunião, conforme for extraordinária, junto com seus comitês de investimentos e conselhos deliberativos, para aprovar aí movimentações financeiras. No mais, o que eu tenho a dizer é só isso. Estamos aí à disposição, qualquer dúvidas, questionamentos, né? Estamos aí à prontidão aí para atender a todos. No mais, um forte abraço, uma ótima semana a todos vocês. Até mais.